Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao clientecorretor.com.br. Olha só, não sei se você acompanha o Cadê a Chave do Leon e da Nilce. Eu acompanho um top 10 aí dos melhores canais que temos no Brasil. E eu estava assistindo um vídeo deles que eles estavam comprando uma casa onde eles vão morar no Canadá. E durante o vídeo teve duas coisas que me chamou muito a atenção. E eu fiquei assim, pá, tu vê que a gente vive às vezes na nossa bolha, né? Sempre aquele mundinho aqui, Brasil, e quando a gente consegue ter uma visão de como funciona em um outro país, a gente fica se perguntando, mas por que que no Brasil é assim? Né? Por que que tem que ser assim, dessa maneira? Vamos entender assim, vamos pegar os dois pontos que me chamou muita atenção. Eu vou deixar o vídeo deles aqui o link aqui na descrição, caso você já tenha visto, não conheça ou queira ver. Vale a pena, porque uma das coisas que, antes de eu falar, que me chamou a atenção é a casa também. É uma casa, eu acredito que ela deve ter mais de 500 metros, uma casa enorme, muito bonita, tá? E eu até fico pensando se eles conseguiriam comprar aquela casa, aquele mesmo padrão de casa que eles compraram lá no Canadá, se eles conseguiriam comprar aqui no Brasil. Eu acredito que não. Mas vamos lá entender o que me chamou muito a atenção. Primeira coisa, essa semana está todo mundo falando, baixou a taxa Selic para 4 ponto alguma coisa que agora não estou lembrado, muito interessante. Mas nós vamos fazer uma média de taxa de juros de financiamento de imóveis. Dentro do Minha Casa Minha Vida, nós vamos ficar com a média aí de 5,5, tá? Às vezes consegue um pouquinho menos, um pouquinho mais, vai depender da tua renda e outros fatores. A mesma coisa, se for pegar aí no SBPE, vamos ficar com a média aí de 7. O outro consegue um pouquinho menos, ou até um pouquinho bem mais que isso, mas vamos fazer uma média de 8, desculpa, nem é 7, é 8. Mas, e lá, qual é a média de taxa que eles pagam lá? Cara, pasme vocês, 2,6% ao ano. Cara, isso é nada. Basicamente, se for comparar com o Brasil, isso é nada, 2,6 é nada. Por que aqui no Brasil tem que ser tão caro, não é? Tem o fator risco, que... porque de cada 10, 6 dão calote, 4 dão calote, 4 não pagam, quantos desistem. Mas talvez se a taxa de juros fosse menor, a parcela fosse menor, as pessoas desistiriam menos, tu teria um risco menor. As pessoas nunca pensam nisso. Se eu cobrar mais barato, mais pessoas vão pagar. Não, eu vou cobrar mais caro, caso as pessoas não consigam pagar, aqueles que pagam, pagam pelos que não pagam. Entendeu? Esse foi um dos fatores que a taxa de juros 2,6. Mas teve outra coisa também que eu fiquei pensando assim, por que aqui no Brasil tem que ser assim? Eles até fizeram uma comparação no vídeo que eles falam o seguinte, que lá mais ou menos quando a pessoa tem uns 30, 35 anos, ela compra a casa, financia, depois que ela quita o financiamento, ela já está perto de se aposentar, ela pega, vende aquela casa, que é uma casa grande, compra uma casa menor, num lugar mais retirado, numa cidadezinha, compra um apartamento, que é um preço bem mais barato, e pega essa diferença, que é a aposentadoria dela, que as pessoas fazem no Canadá. Porque lá eles têm um tempo de financiamento de 25 anos. 25 anos. E aqui no Brasil é 35 anos. Tu já paga uma taxa reduzida lá, em 25 anos, e aqui tu ainda paga uma taxa absurda em 35 anos. Quer dizer, tu ainda paga 10 anos a mais. Quando tu for vender o teu imóvel, tu não vai conseguir comprar um imóvel no mesmo padrão que eles. Tu não vai conseguir, tu até consegue vender, mas tu não vai conseguir comprar um apartamento mais barato e nem viver da renda, entendeu? Por isso tem essa coisa tão distonante assim, que me deixou meio que chocado. Realmente, a gente sempre acha que nos outros países, nos outros lugares, é tudo a mesma coisa. Não, deve ser a mesma taxa que a gente paga. Na mesma época não, é a taxa menor e um valor bem menor. E deixa aí nos comentários o que tu achou dessa diferença absurda que nós temos de taxa de juros e tempo de financiamento, né? Principalmente para você que está financiando um imóvel. E eu quero te convidar também para ir no link ali na descrição e já te inscrever lá no Peixe Digital, o novo projeto que eu estou colocando aqui na internet. Você vai gostar bastante, já tem uns vídeos lá de pré-estreia, que estreiam agora em janeiro. Então te inscreve lá para você ficar avisado, tocar o sininho. Valeu, muito obrigado e até a próxima.